segundo ano, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, eu sou Elis Regina, eu sou assessora pedagógica de língua portuguesa e língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. E hoje nós vamos ter uma aula muito massa, muito legal. Nós vamos trabalhar com a leitura e interpretação de uma letra de música. Não sei se você conhece a banda, mas vai conhecer hoje. Então, vai lá, pega o teu material. Nós vamos trabalhar hoje com o volume 6, no capítulo 4, das páginas 35 a 37. Corre lá pegar o material e volta aqui comigo. Muy bien, estamos aí, vamos começar com a unidade 4. Olha o nome da unidade, o título da unidade, Tramas Musicales. Observem as imagens, vamos falar de tramas musicales. Que coisa boa, música. Música é a melhor coisa que existe para nossa distração, para nossa apreciação, e tem para todos os gostos, não é verdade? Então vamos lá, tenho aí 4 perguntinhas para você. Primeira, ¿te gusta oír música? Que estilos prefieres? 2. ¿Qué importancia cobra la música en las comunidades culturales? 3. ¿Cuáles son los estilos musicales que hacen parte de la cultura de tu región? 4. En tu opinión, ¿la facilidad de intercambio actualmente influye positiva ou negativamente sobre a música no mundo? Então vejam que nós temos aí 4 perguntas para você pensar um pouquinho. Que tipo de música que você gosta? Qual é o tipo de música que tem aí na tua região? Né? E atualmente, com a globalização, né? Com essa troca que nós podemos fazer com tanta rapidez, você acha que isso tudo influencia sobre a música no mundo? Né? Então são questões bem bacanas aí para você discutir com os teus colegas. Faz um grupinho aí no WhatsApp com a turma do colégio, discute com eles. É bem bacana, mas tenta falar em espanhol pelo menos. Né? Se não conseguir, tranquilo. O importante é que você está aprendendo de qualquer maneira, ok? Então vamos lá à próxima tela, na página 36, e vamos trabalhar aí com a música do Maná. Vocês conhecem a banda Maná? Eu acho que não, né? Mas vão conhecer hoje, é bem legal, tá? Então me acompanha lá na telinha. La música es una de las herramientas de difusión cultural y expresión artística más significativa de un pueblo. Algunas canciones traen consigo una historia, es decir, una narración de algo que le ha pasado a alguien ou a las consequências deste hecho. Então veja, ele disse aí que a música é uma ferramenta de difusão cultural e expressão artística mais significativa de um povo. Algumas músicas trazem consigo uma história, ou seja, uma narração de algo que aconteceu com alguém ou as consequências de um fato, tá? Aí você tem aí, charla com tus compañeros e apunta en el recuadro las informações sobre alguma canção que te guste. Então isso aí é para você fazer depois, quando você conversar com os teus colegas, perguntar para eles aí que música que eles gostam, qual é o cantor, se tem alguma história narrada, tá? Então tem ali, ó, canção, coloca o nome, cantante, o nome do cantor e lá a história narrada, você vai colocar qual foi a história que foi narrada na música, que é o caso da música que nós vamos ver agora, tá? Então, a letra de la canción que vas a leer es uno de los grandes éxitos de la banda pop rock mexicana Maná. Presta atención a lo narrado y tras la lectura contesta las preguntas a continuación, ok? Então vejam bem, o Maná é uma banda mexicana, né? Que começou lá atrás com o nome Sombrero Verde. De início eles não faziam muito sucesso, mas depois que suas músicas começaram a aparecer aí, eles já com o nome da banda Maná, foi um estouro, né, da música latina. Eles são muito bons. Se você não conhece a banda, vai procurar, pesquisa lá sobre o Maná, quais são as músicas mais famosas. Aliás, eles tiveram música que já foi tema de novela aqui no Brasil, tá? Então é bem bacana, vocês vão gostar. E essa música em especial é uma história muito triste, sabe? Eu vou lendo para você, a gente vai discutindo. É uma música, uma letra de música que apresenta aí muitas metáforas, ou seja, ele utiliza palavras aí para enfeitar o texto,
É muito legal, né? Então vamos à leitura do texto, me acompanhe na telinha, na página 36. Bora lá? Veja, la letra de la canción que vas a leer es uno de los grandes éxitos de la banda pop rock Maná. Presta atenção a lo narrado e tras la lectura contesta as perguntas a continuação. Eu já tinha lido com você o enunciado, mas repeti tudo bem. Bueno, vamos à letra. En el muelle de San Blas. Muelle aqui é o cais, né? É o cais do porto, tá? Vocês têm algumas palavras ali embaixo de tradução que estão em amarelo. Então veja, ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada em llanto, ella juró que esperaria. Então, empapada quer dizer molhada de choro, no pranto. Miles de lunas passaram y siempre ella estaba en el muelle esperando. Muchas tardes se anidaram e se anidaram em seu pelo e em seus lábios. Olha que lindo esse aqui. Então veja, ela se despediu do amor dela e ele partiu no barco lá do cais do porto de San Blas. Ele jurou que voltaria e chorando e molhada de tanto choro, ela jurou que esperaria. Milhas de lunas passaram. O que significa esse milhas de luna? Quer dizer, o tempo passou, né? Foi lua, foi sol, foi lua, foi sol e o tempo foi indo. E ella sempre estava no muelle esperando. Muitas tardes se anidaram em seu pelo. Como assim se anidaram? O que significa se anidaram? Se aninharam no seu cabelo. Como assim? Quando a gente não costuma dizer que a tarde vai caindo, né? Porque o sol vai se pondo. Então, no sentido de se anidaram, se aninharam no cabelo dela, aquelas tardes que caíram em seu cabelo. Por isso que eu disse para vocês que o texto tem muita metáfora. Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se fuera a equivocar. Los cangrejos le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres y del mar se enamoró e seu corpo se enraizou en el muelle. Então, olha lá, ela usava o mesmo vestido, porque se ele voltasse, ele não iria se equivocar, ele ia saber que era ela pelo vestido. Os caranguejos lhe mordiam a sua roupa, a sua tristeza e a sua ilusão. Ou seja, aí mais uma metáfora, né? Dizendo que os caranguejos, claro que eles não vão morder a tristeza nem a ilusão, quer dizer no sentido de que ela foi ficando cada vez mais triste, mais iludida, e o tempo se escorreu, ou seja, o tempo foi embora. E os olhos dela se encheram de amanheceres, né? Porque ela lembra que primeiro as tardes se anidavam, ou seja, caíam, e agora os olhos se enchiam de amanheceres. Isso indica tudo o que? A passagem do tempo. E del mar se enamorou, ela se apaixonou pelo mar e o corpo dela se enraizou no cais. De tanta espera, pobrecita. Sola, sola en el olvido. Sola, sola con su espíritu. Sola, sola con su amor al mar. Sola en el muelle de San Blas. Então, olha o que ele fala. Sola quer dizer sozinha. Sozinha no esquecimento. Sozinha com seu espírito, sozinha com o seu amor o mar, sozinha no muelle de San Blas, no cais de San Blas. Então veja, tudo isso indicando a passagem do tempo. E ela ali esperando com o mesmo vestido, cada vez mais triste, mais iludida, sozinha com o mar. Linda essa música e muito triste. Eu já vou contar uma história para você. Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían la loca del muelle de San Blas. Una tarde de abril la intentaron trasladar al manicomio. Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás la separaron. Então, o seu cabelo se branqueou,
mas nenhum barco trazia o seu amor, lhe devolvia o seu amor. E no povo, todo mundo dizia no povoado, a louca do cais de São Blas. E, numa tarde de abril, tentaram levá-la ao manicômio. Porém, ninguém conseguiu arrancá-la do cais do porto. E do mar, nunca jamais a separaram. Então, de novo, aí vem o refrão, sola, sola nel olvido, sola com seu espírito. Então, vejam que triste, né? Os cabelos dela se brancou, ou seja, se branqueou. Ela envelheceu esperando pelo retorno do seu amor, que partiu num barco. Né? Tentaram levá-la ao manicômio, mas ninguém conseguiu arrancá-la de lá. E aí você pode ver que a canção deixa aí no ar, né, se ela morreu ou não, né? Porque ele fala ali, del mar nunca jamás la separaram. Ninguém vive para sempre. Então, não dá para saber se ela morreu ali ou não. Mas eu vou contar uma história para você. Eu assisti uma entrevista da Banda Maná, em um programa aí de entrevista, bem famoso, que o entrevistador entrevistou a banda e perguntou para eles se a história do Moisés de San Blas era verídica. Eles disseram que sim e que conheceram essa mulher e que ela ainda estava viva. Porém, há pouco tempo, acho que há um ano, 2 atrás, eu ouvi dizer, quer dizer, vi pela internet que ela faleceu e que essa história foi verídica mesmo, que ela ficou esperando pelo retorno do amor da vida dela por uma vida inteira. Claro que ela não ficava ali diante no cais sem comer, sem dormir, sem beber, ficava ali, mas sempre utilizava a mesma roupa, porque ela não queria que o amor da vida dela se equivocasse e que pudesse reconhecê-la pela roupa que ela usava quando ele partiu. Então, vocês vejam, é uma música linda, conta uma história verídica, é uma narrativa, tem muitas metáforas lindas que falam sobre a passagem do tempo, né? O cabelo se branqueou, os cangrejos le mordiam su ropaje, su tristeza, su ilusión. Então, sabe que eu vou dar uma dica bem legal? Procura aí essa música. Agora que você já sabe da história, que você conhece bem a narrativa, você sabe que é uma história verídica, se quiser procurar entrevista também num programa bem famoso aqui brasileiro, né? Procura, vai lá e veja o que eles falam sobre a história de La Louca del Muelle de San Blas. É lindo, gente, a música é maravilhosa, vocês vão amar. Eu, pelo menos, sou fã número 1 do Maná, tá? Bem, agora que você já conhece a letra, que você já sabe a música, de que trata, qual é a temática da música, eu vou convidar você para fazer as atividades de 1 a 7, não, a 8, tá? Então você dá uma pausinha aí no vídeo, faz as atividades e volta aqui comigo. Dá mais uma lidinha aí na letra da música e volta, tá? Lembra de tudo aquilo que a gente comentou, beleza? Vamos lá então. Muito bem, conseguiu fazer? Então vamos à correção na página 37, a questão número 1. Desde tu ponto de vista, olha bem, do teu ponto de vista, a canção trata de quê? De apresentar a opinião do autor respecto a um episódio passado no muelle, narrar uma história que tem como cenário de fundo um muelle, discutir a problemática da soledade. Tá bem claro, bem óbvio, depois de tudo que nós lemos e comentamos, que é a letra B, né? É a narrativa de uma história que tem como cenário de fundo um cais, né? O cais de San Blas. Questão 2. La letra de la canción tiene como título En el muelle de San Blas. De los efectos de sentido possíveis, é correto afirmar que... Então, vamos falar agora de efeito de sentido. Lembrem-se lá das metáforas. Que o título señala o tempo em que passa a história narrada em la letra de la canción. Vejam, en el muelle de San Blas, no cais de San Blas. Então, vamos adiante. O título indica o local onde la banda ha compuesto la letra de la canción. O título indica o local, mas não foi onde a banda esteve para
compor a letra da canção. C, o título apunta o espaço donde passa lo narrado. Perfeito. É onde aconteceu toda a história da mulher que esperava por seu amado. Questão 3. La letra de la canción narra la historia de una mujer que estaba apasionada por el mar, que no tenía dinero para comprarse nuevos vestidos, que esperou una vida por la vuelta de alguien. Seguro que es la C, né? Que o tempo passou e ela ali sempre esperando, sola en el olvido, sola com seu espírito, sola com seu amor al mar, sola. Escute a música, você vai amar. 4. ¿Qué versos el texto puede comprobar la respuesta de la questão anterior? Então, tem aí, logo abaixo, você tem em cor azul as sugestões, ok? Então, ele partiu em um barco não, né, gente? Em um barco no muelle de San Blas. Ele jurou que volveria e, empapada em llanto, ella jurou que esperaria. E sempre estava esperando no muelle. Então, essas três partes aí da música, os versos, comprovam que a mulher estava ali, esperou por toda uma vida pelo retorno de alguém. 5. Lo narrado en la canción sigue un esquema temporal definido. Lee atentamente el texto y señala lo que pasa en cada una de las estrofas de la canción. Después, haz la correspondencia adecuada. Muy bien, en la estrofa 1 de la canción, que começa lá, né? Ella despediu a su amor, ele partiu no barco, blá, 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 blá. Qual é a narrativa aí, né? Ele narra o quê? Describe la despedida de la pareja en el muelle y las promesas que los dos se han hecho. Então, aí, a primeira parte conta lá, né, que ele partiu num barco e ela chorando se despediu e ele jurou, e ela jurou que esperaria, ele jurou que voltaria, tá? A estrofa 2, o que diz a estrofa 2? Apunta el paso del tiempo y la espera en el muelle, sin que hubiera la vuelta prometida. Então, lembra lá que levava o mesmo vestido, porque se ele volver, e por si ele volviera, não se fuera a equivocar, os cangrejos, depois seu cabelo branco, o corpo se enraizou, ou seja, para criar raízes leva tempo, né? Então, essa é um sinal, né, do passo do tempo. E a última estrofa 3 narra o final da história, sem que se haja realizado o encontro da pareja. Perfeito. Ou seja, ela ficou ali até os seus cabelos ficarem brancos, esperando por ele. Aí tentaram levá-la ao manicômio, mas não conseguiram. E ela ficou ali, não sabemos se ela morreu. Não, mas você já sabe, porque eu já contei que depois o Maná foi visitá-la, conheceu ela lá na cidadezinha lá onde tinha o muelle de San Blas. Vai atrás pra você ver, é bem legal. 6. Que denotan los versos muchas tardes se anidaron em su pelo e em seus lábios. Bem, eu já tinha falado para você, né? Mas aí eu deixei para você também. A resposta em azul, los versos hacen referencia al paso del tiempo y demuestran que la mujer estuvo en el muelle esperando muchas tardes. La expresión anidaron, fizeram um ninho, es metafórica y remite a la idea del tiempo esperado. ¿Tranquilo? Muy bien, a la cuestión número 7, ¿en qué verso se describe el paso del tiempo en la canción? Señala las opciones correctas. Entonces tenemos ahí la letra A y el tiempo se escurrió e seus ojos se le llenaram de amaneceres. Vocês vejam que eu tinha falado lá, lembra do anidaram? Então, muitas tardes se aninharam no seu pelo, no seu cabelo, diz o passo do tempo. E os amanheceres também no plural, né? Quantos amanheceres e entardeceres ela viu ali enquanto esperava pelo retorno. Outra, llevava o mesmo vestido e por si ele volviera, não se fuera a equivocar. Isso não, né? E o terceiro, su cabello se blanqueou, pero ningún barco a su amor le devolvia. De novo aí a
a passagem do tempo com o branqueamento do cabelo dela, de tanto esperar. A segunda não é porque ela usava o mesmo vestido só para que ele não se enganasse de que se tivessem outras pessoas, ele ia reconhecê-la pelo vestido que ela usava no momento da partida, tá? 8. Pon atención a lo descrito en el estribillo de la canción. ¿Qué final tuvo la historia? La mujer se quedó sola y su novio no regresó jamás. Né? Então, não regressou jamais. Esse é o final, mas a gente também não sabe, como eu já disse para você, se ela morreu ou não. Isso na canção, né? A canção não deixa claro, mas a gente pode pensar que se del mar nunca jamás la separaram, significa que, né, ela pode ter morrido ou não. É o que a música deixa essa dúvida pra gente, tá bom? Então agora vamos ali para a tela, para a página 37, na tela número 5. Me acompanhem lá. Nós temos aí a seção Conexiones e vamos falar aí de uma curiosidade para você. Então me acompanha lá. San Blas fue, en la época de la conquista, el más importante puerto español, ubicado al norte del Océano Pacífico, y vio partir a soldados y marinos hacia el lejano norte para defender las posesiones españolas situadas más allá de Alta California. En los primeros años posteriores a 1780, zarparon allí las naves de guerra durante el conflicto con Inglaterra. Actualmente se ubica en Nayarit, en México, y colinda al norte con los municipios de Santiago, Ixcuintla y Tepic, al este con los municipios de Tepic y Jalisco, al sur con los municipios de Jalisco, Compostela e el Océano Pacífico. São dados que foram tirados aí do IBGE, né? É uma curiosidade para você saber que o Muelle de San Blas, né? Ou melhor, San Blas se localiza aí ao norte do Oceano Pacífico e era um local de onde os soldados partiam para a guerra, né? Então, triste história essa do Maná. Então a minha dica para você é: vai lá, escute a música, cante junto, porque se você canta, você aprende palavras novas, você aprende a pronúncia, enfim, a música é tudo. Eu adoro música e recomendo para você. Vai lá, ouça o Maná, escute El Muelle de San Blas, lembre da história triste da mulher, só não vale chorar, hein? Tá bom? Bem, por hoje é só. Então, até a próxima aula do SP com você. Boa aula não, bons estudos. E escute a música. Até a vista. Hasta la vista.